Som. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Vamos nos colocar de pé em nome do nosso Senhor Jesus. Quantos vieram essa noite para adorar ao Rei da Glória? Levante a mão para o alto. Diga para o Senhor essa noite: Pai, essa noite eu vim aqui para te adorar. Essa noite eu vim aqui, Senhor, porque eu tenho um encontro marcado contigo. Aleluia. Essa é uma noite de cura. Essa é uma noite de milagre. Essa é uma noite de sinais, de prodígios, de maravilha, porque o Senhor Jesus está aqui. E onde o Senhor Jesus está, o ambiente se transforma. Aonde o Senhor Jesus está, algo diferente acontece. Por isso, nessa noite, não perca tempo com nada. Olhe somente para o Senhor essa noite. Abra o seu coração, como uma terra fértil que vai ser semeada sementes essa noite. O Pai está aqui essa noite. Quantos creem nisso, levante sua mão para o alto. Levante sua mão para o alto e diga para o Senhor: Senhor, essa é a noite do meu milagre. Diga para o Senhor: Senhor, essa é a noite da minha cura. Diga para o Senhor: Senhor, essa é a noite, Pai, que eu marquei um encontro contigo. Vai dizendo palavras carinhosas para Deus. Diga para o Senhor por que você veio aqui essa noite. Ô Espírito Santo de Deus, começa a soprar já neste lugar agora. Feche seus olhos agora e comece a orar agora. Ore ao Senhor da glória nessa noite. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua noiva, Senhor. Eis aqui, Senhor, a tua igreja se adornando para o encontro contigo, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que teu Espírito Santo comece a ministrar já em nossos corações, Pai. Vai preparando, Senhor, esse ambiente de glória, Pai. Vai preparando, Senhor, este lugar, Pai. Nós somos a tua casa, Senhor. Vem fazer morada nessa noite, Pai. Começa a nos encher com a tua presença já neste momento, Senhor. Começa já, Senhor, a tocar nossas vidas neste momento. Vai nos enchendo, Espírito Santo. Vai derramando do teu óleo agora, Pai. Vai derramando sem medida, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Pai, ao anjo dessa igreja, o pastor Marco Aurélio, Senhor. A sua família sacerdotal, Senhor. Pai, nós te apresentamos, Senhor, ó Pai querido, aqueles que estão lá na porta, Senhor, fazendo o trabalho de recepção, aqueles que estão no som, Pai, aqueles que estão te adorando aí na nave da igreja, Pai, aqueles, Pai querido, que estarão te adorando aqui no altar, Senhor. Pai, nós te apresentamos, Pai, o ministério de dança, Pai, que estará profetizando através de gestos, Senhor. Pai, nós te apresentamos, Senhor, cada um de nós, Senhor, essa noite, Pai. Nós nos rendemos a Ti, porque sabemos que Tu estás aqui, Senhor. E aqueles que concordam, comecem a glorificar. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Rei da Glória. Glorifique, exalte. Oh, Xanabaracanda Lamai. Aleluia. Todas as alturas
nessa noite. Há uma presença de Deus nessa noite, nesse ambiente. Declare isso nessa noite. Você é livre, meu irmão. E nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. E nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Diga: eu sou livre. Sou livre, e nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus, e que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. E nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. E nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Quantos livres aqui tem, meu irmão, nessa noite? Ele já deu a sua vitória na cruz do Calvário para mim e para você que está nessa noite nesse lugar. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Ele quer nos levar para a intimidade nessa noite. Estou sentindo uma glória de Deus nesse lugar. E a baixia. Ô meu irmão, pega suas mãos em adoração a Ele. Ele está nesse lugar nessa noite.
contra glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar É certo. nessa noite, nesse lugar, meu irmão. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Declare isso. Tua majestade é real. És bem-vindo, Espírito Santo de Deus, nesse lugar. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. É na sarando terra nessa noite, meu irmão. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Quero ouvir a igreja. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Meu marido, a salva de palmas para Jesus nessa noite.
teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós Declare isso sobre a sua vida. Diga: ah, Deus, eu sou a tua casa, eu sou a tua morada. Essa casa é sua casa, nós deixamos Sobe, meu irmão, ela liga. pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. apareça, que o teu nome cresça, Vem me incendiar, vem me incendiar. apareça, que o teu nome cresça, Enche esse lugar, enche esse lugar. apareça, que o teu nome cresça, Vem me incendiar, vem me incendiar. Exalta o Senhor dos Senhores nessa noite. essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. apareça, que o teu nome cresça, Vem me incendiar, vem me incendiar. apareça, que o teu nome cresça, Enche esse lugar, enche esse lugar. apareça, que o teu nome cresça, Vem me incendiar, vem me incendiar. Saia do teu lugar, procure teu irmão, abrace ele, beije ele nessa noite. Diga para ele: Deus tem uma palavra no teu coração, para tua vida, para tua história. Senhor do Espírito, eu navegarei. Priscila.
as palmas assim, ó. Diga. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, como em Pentecostes, e enche-me de novo. Assento nessa noite, adorando a Deus, glorificando o santo nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, meu irmão? Graças a Deus, tivemos um culto abençoado, nesse domingo, culto regrado pela palavra do Senhor Jesus, onde nós vimos um mover de Deus, do Espírito e pela sua palavra nesse lugar. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É pela palavra que nós somos libertos, meu irmão. E eu tenho certeza que Deus operou poderosamente aqui nesse lugar, nos revestindo, nos guardando. Desliga para mim, não vai dar muito certo. Liga os ar-condicionados aí, então. Pode ligar o ar-condicionado, melhor. Se estiver quente, calor, deve estar, né, pastor? O pastor está de terno, né? Liga os ar aí, em nome de Jesus. Então a gente está muito feliz por tudo aquilo que Deus ele tem proporcionado nesse lugar, por tudo aquilo que Deus ele tem feito. O importante é conversão, mudança de caminho e o arrependimento genuíno. Nós tivemos aqui no sábado um seminário de dança com o Ministério Sena, as meninas muito espiritual. Eu passei o dia todo aqui dentro da igreja observando, porque a gente tem que ficar olhando, vendo o que está sendo empregado. E foi algo assim tremendo, tremendo de Deus. Umas meninas que estão bem instruídas. E no final nós tivemos aqui um trabalho na parte da tarde com cura na alma e libertação. E foi tremendo, fechou com chave de ouro. E eu estava lá atrás no som. E eu fiquei olhando todo o mover. E eu falei para o Júlia que estava do meu lado, eu espero que todo esse choro, ele seja um arrependimento genuíno das pessoas. Porque nós não podemos só nos emocionar na presença. A presença ela precisa provocar algo. Porque quando Moisés ele vai à frente da sarça, quando a sarça fala com Moisés, que era o próprio Deus, dando instrução para a vida de Moisés, ele pediu coisas para Moisés. Eu entendo que quando uma pessoa lá diz assim, Deus falou comigo, eu fico escutando para ver o que Deus pediu para a pessoa. Porque para Moisés, ele disse a Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é um lugar santo. Porque aquelas sandálias, elas ainda representavam na vida de Moisés o Egito. E eu entendo que cada vez que eu me aproximo de Deus, cada vez que eu entro na presença de Deus, cada vez que eu entro num relacionamento amplo e íntimo com Deus, Ele me pede coisas. Ele me pede. Ontem nós estávamos orando aqui na intercessão, e Deus falou para mim sobre Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de Isaac. Ele disse, eu sou o Deus que faz promessa, porque Ele fez promessas à vida de Abraão. Eu sou o Deus de transformação e de libertação, porque
Jacó ele teve que passar pelo vale, um encontro genuíno com Deus, lutou, guerreou, para adquirir uma transformação sobre a sua vida. Então ele é um Deus que transforma no encontro. E o Deus de Isaac, ele é o Deus que ele quer a gente por inteiro, por completo. É o Deus que ele pede o coração, que não é o que bombeia o sangue, é a nossa mente, o nosso intelecto. Porque o jovem rico, quando ele chega perto de Jesus, se aproxima, ele diz: bom mestre, o que eu faço para me herdar o reino de Deus? Ele disse: tu guarda os mandamentos? Ele disse sim. Ele começou a pedir coisas, sim ou não? Ele disse: desde a minha juventude. A segunda coisa que Jesus fala para ele, pede outra coisa dele. E diz para ele: então vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e me segue. O texto vai dizer que ele fica com o rosto constrangido. E ele se afasta de perto de Jesus. E eu entendo uma coisa: aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Deus, ele sempre vai requerer de mim, de ti, sempre o nosso melhor. E a hipocrisia, a palavra hipocrisia no hebraico, ela significa, sabe o que, meu irmão? Aquele que se camufla. Salmo 139, Davi, ele diz: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Ele disse: para onde fugirei eu do teu espírito? Se eu estiver lá na profundidade do mar, lá tu estás. Se eu subir aos altos céus, lá tu também está. Ou seja, ninguém pode fugir de Deus e se camuflar de Deus por muito tempo. Então ele é um Deus que sonda, que conhece, sabe a profundidade nessa noite de intenção que está dentro do meio do teu coração. Hoje é um culto diferente. Eu estou aqui nessa noite com o pastor Marco Aurélio Catunda. Se coloque de pé, meu irmão. A pastora Regiane, a esposa do pastor, sejam bem-vindos. Eles trabalham na área de cura na alma e libertação. Eles são pastores, conselheiros da Jocum. Eu tenho acompanhado o pastor em alguns vídeos que ele coloca lá. Conheci eles lá no aniversário da igreja da pastora Robervânia. E se a pastora Robervânia avaliou, sejam muito bem-vindos nesta noite em nome de Jesus Cristo. Dê uma linda salva de palmas pela vida desse casal. Aleluia. O senhor já vai ter liberdade para estar pregando a palavra de Deus. Fique à vontade. Meu lado direito tem alguém que me visita pela primeira vez nessa noite. Tem alguém nos visitando pela primeira vez. Tem uma irmã ali. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus possa fazer coisas na sua vida nessa noite. O meu lado esquerdo tem alguém que nos visita pela primeira vez. Tem a Aritana, né? Que a Aritana é nossa, né? A Fabiana também. Ela estava procurando a igreja. E a gente fica feliz, meu irmão. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar numa profundidade aqui bem grande e tamanha nessa noite sobre as nossas vidas. Tem algum recado ali? O Ministério de Mulheres, né? Que acontece toda terça-feira, com início às 20 horas, com a pastora Karine, que tem dado aulas aqui. É um livro do Max Lucato, As 10 Mulheres da Bíblia. E você vai aprender a se tornar uma grande mulher, uma grande guerreira, uma grande mulher de oração, de direcionamento para sua casa, uma mulher submissa ao seu marido na sua casa. Venha, participe, não tem custo nenhum. A única coisa que você paga aqui é os livros, e se você não tiver, a gente também faz um xerox para você, para não deixar você aqui sem ter um livro, e você vai ser bem alimentada. A pastora Karine é uma mulher de Deus, uma mulher que tem um conhecimento profundo, é a mulher do pastor Alex. Hoje eles não estão aí. É um casal abençoado que nós aprendemos a amar eles, e eles têm direcionado as mulheres nesse lugar em nome de Jesus. Nosso sítio, né? A construção, dá para dar uma glória a Deus por isso? Nós começamos aí com a nossa cozinha, que ela tem 4x10, e o resto vai ser tudo refeitório, 10 de largura por 15 de comprimento. Nós vamos finalizar esse ano ainda para a glória de Deus. Nós levantamos em 7 dias. Você pode dar uma glória a Deus por isso? É, irmão. E eu profetizei desse altar que em 9 dias nós íamos finalizar. Faltam 2 dias ainda. Segunda, terça-feira nós estamos voltando à atividade aí. Eu tenho certeza que a próxima etapa já vai ser o auditório, depois os dormitórios no próximo ano. E esse lugar, já ganhamos uma piscina. Dá para dar uma glória a Deus por isso? Vai ter campo de futebol, vai ter um parque para crianças. Isso é um projeto que Deus colocou no meu coração. E ele vai ser para retiros espirituais, para pastores, mulheres, aí, para os jovens que nós já fizemos há 6 anos. Esse ano a gente conseguimos colocar 200 jovens no retiro. O tema desse ano foi lugar secreto, e o tema do próximo ano Deus já nos deu. Está guardadinho as 7 chaves.
E vai ser algo tremendo aquilo que Deus vai fazer o próximo ano, como tem feito nesse lugar. Nós não podemos criar uma expectativa, mas nós esperamos muito isso em Deus. Nós temos uma palavra e estamos embaixo de uma palavra de Deus, de um direcionamento de Deus. E eu tenho certeza que toda obediência ela vai te levar para o caminho que Deus ele tem preparado para ti, em nome de Jesus. Tem mais alguma coisa? Tem um propósito de oração na nossa próxima semana agora, a partir das 8 horas da noite, das 20 horas, da segunda a sexta-feira, só o culto de quinta-feira que nós não oramos, não intercedemos aqui. É toda a primeira semana, mas esse mês nós vamos fazer a segunda semana do mês de oração, porque nós tivemos algumas coisas, reuniões nessa segunda-feira que passou, com lideranças da igreja. Nos sentamos aqui com a pastora Janaína, que não está trabalhando, está só o pastor Tiago, que lidera os casais da igreja, ela deve estar chegando por aí. E nós sentamos de uma direção nova, de coisas novas. Nós estamos deixando Deus ele conduzir de uma maneira que Deus ele quer. Todo final do ano nós nos reunimos, projetamos. Essa igreja ela tem um projeto todo ano. Nós concluímos esse ano para a glória de Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas por isso? Não é fácil, irmão, viu? Lançar um projeto, criar algo e trabalhar sobre aquilo ali. Tivemos um seminário de missões com o pastor Paulo também. Semana, dia 17, nós vamos estar aí da São Paulo, pregar a palavra de Deus lá na Igreja Nova Jerusalém de Deus. Vamos conhecer o bispo Vieira, que vai ser uma aliança que nós vamos trazer para cá também, em nome de Jesus. Deus tem nos guiado aí, a gente tem ficado feliz por tudo isso. E essa oração, ela tem um fundamento muito forte, viu? É a unidade da igreja. E nesses dias são dias difíceis de empregar isso no coração das pessoas. Eu me lembro quando eu me converti, faz 16 anos que eu me converti a Deus. E antes, para nós orarmos, nós passávamos noite orando. Às vezes passávamos tardes orando junto para ver Deus levantar alguém em profecia para falar conosco. Na ansiedade de liberar uma palavra sobre as nossas vidas, mas buscar Deus sem cessar. Porque a palavra de Deus diz, buscai a Deus enquanto se pode se achar. Invocai o seu santo nome enquanto ele está perto. E nós temos que ter essa proximidade, essa intimidade com Deus. E as nossas orações aqui nós temos colocado 40, 50, 60 pessoas. As últimas orações agora foi essa média, a gente fica muito feliz. A oração é um compartimento para todos nesse lugar, é um revestimento para todos. Todos oram, claro, intercedendo pelos projetos da igreja, pelas suas famílias. E tem assim sido de grande valia. A gente vê libertação, a gente vê portas de emprego se abrindo. Ninguém ora nesse sentido, mas Deus ele faz porque ele tem a sua bondade. A Bíblia diz que nós, sendo mal, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagine ele, que é o Pai Celestial. Ele sabe dividir coisas boas para o nosso meio, em nome de Jesus. Coloque de pé. Esses são os recados, né? Nós vamos estar fazendo a parte das ofertas. Coloca para mim lá Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Dizimista da casa do Senhor. Irmão Valdeir e família. Adriana e família. E qual é o segundo aqui? Paulo e família. Porque eu estou sem óculos, irmão. Estou precisando de óculos. Eu sou meio teimosinho, meu óculos está lá guardado. Mas Deus deu graça aqui, a irmã já revelou o nome lá, amém, meu irmão? Aleluia. Deus até nisso ele é bom. Quem fica apenas olhando o vento jamais plantará. E quem para observando a passagem das nuvens nunca o quê? Colherá. Vamos lá. Assim como não conheces o caminho do vento, tão pouco como o Espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Escute uma coisa. Nossa maior dificuldade, sabe qual é que é? É de entregar os nossos dízimos à casa de Deus e de ofertar na casa do Senhor. Ele está mandando não observar o que? O vento, a tempestade, a intempéria. Aquela moça que teve aqui no seminário, acabou tudo ali, e ela guardou uma palavra no final, e nós recebemos uma palavra de Deus aqui nesse lugar. Aquela moça foi muito usada por Deus. Ela estava só observando tudo, observando eu e minha esposa. No final ela me chamou, ela falou assim, é um tempo. Ela contou o que nós estávamos passando. E depois ela falou, vocês semearam em terra seca, mas vocês
nunca negar as suas sementes. Isso foi para mim e para minha esposa. E toda essa água que caiu nesse solo aqui vai começar a frutificar as sementes que vocês lançaram no tempo do quê? Da adversidade. Porque plantar, meu irmão, e lançar sementes quando eu estou em abundância é muito fácil. Dizimar na abundância é muito fácil. Agora eu quero ver você se manter na sua fidelidade com a sua semente no momento de dificuldade que você enfrenta. Sabe por quê? No momento de crise nós revelamos a Deus quem de verdade nós somos. Quer uma passagem bíblica? Já vou dar para tu já. É rapidinho. Quando os pastores de Ló e Abraão eles brigam, há uma divisória ali. E Abraão pergunta para Ló: escolhe um lugar para tu ir. E ele escolheu o que? O que os olhos dele contemplavam, que era o que? As campinas verdejantes. Eles ficam à vontade, pode ir para o lugar que você está vendo e está sendo produtivo na sua vida. Sabe o que Abraão ele escolheu? Terra seca. Mas entenda uma coisa, que terra seca com quem tem Deus, ela se torna produtiva em nome de Jesus. Sabe por quê? Nós temos que usar a palavra nos momentos que nós estamos passando de adversidade. Foi nos momentos de crise que nós fomos fiéis a Deus e saiu sítio, e saiu dinheiro, e saiu coisas da onde nós menos esperávamos. E aquela moça ela falou assim: agora essa água toda que caiu sobre esse solo, vocês vão começar a colher. Amanhã tem uma reunião e todo mundo sabe que eu tenho um projeto que se chama... Sente só um pouquinho, perdão, sente só um pouquinho. Que se chama Casa de Betesda. E esse ano eu tive que tomar uma posição como líder desse lugar. Eu não ia conseguir executar as duas coisas ao mesmo tempo. Porque essa casa de Betesda, que é no hebraico é casa de misericórdia, casa de bondade, é um projeto que Deus colocou no meu coração para crianças. Trabalhos para gerar profissionais. E eu ia dar só a comida ao meio-dia, e um dia eu estava orando aqui, ia fazer uma cozinha comunitária. Nós ia fazer um filtro na comunidade, que vai ser no bairro Promorá, vai ser colocado lá. E nós íamos fazer um filtro na comunidade daqueles pais que verdadeiramente trabalham. E nós ia trazer essas crianças para esse campo, porque era pelas crianças que nós íamos pegar os pais. E o índice de abuso hoje está começando nas crianças. E como a gente conhece um pouquinho, não como os pastores que estão aqui na área de cura, nova libertação e por aconselhamento, a gente vê quantas pessoas foram abusadas quando criança. E a gente teve um seminário de crianças, foi a terceira igreja da cidade fazer, que as grandes igrejas não queriam falar sobre pedofilia, um monte de assunto. E nós empregamos aqui. Depois daquele dia, Deus começou a borbulhar coisas no meu coração. É na base que começa tudo. E eu estava orando, Deus falou assim: além de dar o almoço e os cursos para gerar pessoas profissionais ali, tu vai dar o café da manhã e o café da tarde. Eu falei: Deus, tu é doido, nós não temos nem dinheiro nem para o almoço. Quanto mais para o café da manhã, o café da tarde. Deus falou: só me obedeça e siga aquilo que eu estou te pedindo. E nós em reunião, eu estava com o sítio e estava com o projeto. Nós nos movemos, toda a associação já tem há 5 anos, nós já executamos muitos projetos na área social dentro da cidade. E eu optei pelo sítio para fazer ele durante 1 ano, porque ele ia gerar renda para a igreja, e nós íamos poder mandar os nossos missionários tranquilos, outras ideias que a gente tem para a igreja. E essa semana eu recebi uma alegação, depois da palavra da moça aqui, ela disse: agora as sementes vão começar a frutificar. E eu, eu disse: nós recebemos. Na segunda eu recebo uma ligação de uma associação dentro da cidade, que lida com crianças deficientes, viu? Ela já existe há 20 anos, fui chamado para presidir esse lugar, você pode dar uma glória a Deus por isso. Além de assumir isso, a mulher falou para mim, nós estávamos orando em 2 igrejas na cidade. Uma era o Senhor, a Sarando Terras, e outra igreja, não vou dizer qual é o nome. E a semana toda Deus trouxe ao nosso coração o Senhor. E nós conversamos ali, ela falou: além do Senhor assumir, nós vamos construir a casa de Betesda para a tua igreja. A Bíblia fala que tudo aquilo que o homem ele plantar, ele vai o quê? Se for na carne, ele vai colher o quê? Morte, apodrecimento. Agora, se ele plantar no espírito, meu irmão,
ele vai colher a vida eterna. Mas lá ele diz assim, ó, tudo que eu me plantar, tudo. Ele não disse determinada semente. Então eu entendo que as sementes, eu sempre falo isso, que elas estão aqui, ó. Deus ele só vai colocar coisas na sua mão, porque é Bíblia. 2 Coríntios capítulo 9 em diante, ele fala sobre a semente, ele diz que ele só vai dar semente ao que semeia. Então, querido, semente só vai na mão daquele que é o quê? Semeador. Aquele que tem um coração generoso, coração voluntário. Deus, o que eu tenho não é meu, é teu. É para a tua obra, é teu. É para ti, está aqui. O direito, ele está na tua, não está na minha. Eu saí e a minha irmã ofertou algo na minha vida. O pastor Paulo estava no seminário, foi para mim, pega a semente lá agora e vão dar tudo para ele. Eu tirei o relógio que eu tinha e dei para ele. Irmão, aquela semana foi uma liberação de Deus tremenda na minha vida. Sabe por quê? A gente provoca coisas no reino do Espírito. E o direito, ele está onde? Na sua mão. Eu me lembro que, pastor, quando Deus mandou dar, eu ganhei o primeiro carro, Deus mandou eu dar, eu dei 1 e ganhei 5. E se Deus mandar eu dar, eu vou dando, irmão. Cuidado para Deus não mandar eu te dar, eu te dou também, aleluia. Às vezes ele pede o Isaac, a gente fica olhando para ver quem mais está cheinho. Eu digo, ainda bem que o pastor Marcos está fazendo agora academia, aleluia. Não é verdade? Está ali malhando todos os dias. O direito da tua colheita sempre vai estar empregado na sua mão. Se você nunca fizer, você nunca vai experimentar as colheitas de Deus na sua vida. Se coloque de pé. Quero orar pela tua vida nessa noite. Deus, em nome de Jesus, quero colocar diante da tua presença nesse momento os dizimistas, os ofertantes dessa noite, e te pedir que as sementes que estão na mão dos teus filhos, que elas possam produzir 30, 60, 100 vezes mais, porque nessa noite o Senhor nos dá um direito de plantarmos e colhermos, Senhor, e que os teus filhos possam ter isso gerado nos corações que estão nessa noite, nesse lugar. É o que eu te peço e te agradeço nessa noite, em o nome de Jesus. E os que se concordam, digam, traga a sua oferta nessa noite, em nome de Jesus. Sou abençoado em tudo que eu faço. Sou abençoado, Essa noite para nós recebemos o pastor. Glória a Deus. Obrigado. Boa noite. Rapaz, shalom. Graças a Deus. Quanta honra da minha vida tem sido derramada nesses anos de poder estar em tantos lugares, conhecer tantas pessoas, tantas igrejas, tantos irmãos. É muito bom poder, junto com vocês, participar desse tempo de Deus, desse tempo em que o Senhor, eu vi no Facebook alguém dizer, essa é a pior geração de evangélicos que já foi produzida. E eu repreendi aquilo e disse, isso está amarrado, eu não recebo. Essa é a melhor geração de evangélicos que o Senhor já produziu. Eu explico por quê. Porque é uma geração que está se levantando e se sustentando diante de um momento em que a maldade, no momento em que Satanás tem se levantado como nunca se levantou. E uma geração de homens e mulheres de Deus que não se vendem e que não se rendem também está se levantando para cumprir o que disse Jesus, denunciar as obras do diabo. Então eu quero dizer para você que eu não recebo essa palavra. E declaro que essa é a melhor geração que Deus tem levantado
para cumprir a palavra de Deus. Quero agradecer desde já ao pastor Marco Aurélio, meu xará, a todos vocês pelo carinho, muito obrigado mesmo. Pode sentar, por favor. Permita me apresentar. Eu sou natural de Manaus e agora em outubro, no dia 16, eu completo 4 anos que moro aqui em Santa Catarina, mais precisamente em Balneário Camboriú. Essa você já viu aí, a minha esposa, Regiane. Eu vim em 2015, em julho de 2015, de Manaus, para um seminário chamado Oficina da Alma, que é realizado na Jocum, em Curitiba. Quem conhece Jocum aqui? Já ouviu falar em Jocum? Pois é. A Jocum é no mundo inteiro, né? O presidente mundial da Jocum é no Guinness Book, é a pessoa que mais viajou no mundo, é a pessoa que conhece todos os continentes, países do mundo. E lá, nesse seminário Oficina da Alma, ficava na base ali do pastor Cote, aqui mais em cima, Deus virou a chave da minha vida. Nós temos um tempo para ministrar, eu não vou ter tempo de contar para os irmãos tudo aquilo que, se a gente tivesse ali numa rodada conversando, crente não gosta de comer, né? Então, assim, com aquele frango, aquela coca, né? Está repreendido da minha vida. O pastor disse que eu estou malhando, né? Mas eu ainda tomo uma coquinha. E lá na Oficina da Alma, o Senhor decidiu me dar a oportunidade de escolher e decidir a minha vida. O nome já é sugestivo, né? Oficina da Alma. Não sei se os irmãos já ouviram falar na IFOL, Escola Integrada de Formação de Libertadores, que é ministrada pelo pastor Cote. Pastor Cote, hoje, eu acredito que seja uma das grandes referências no ramo de libertação e aconselhamento. E lá na Oficina da Alma, eu entendi e decidi que eu queria aquilo para a minha vida. Eu queria ser um pastor que prestasse. Eu não queria que meus filhos se envergonhassem de mim. Nós temos ouvido tantas histórias, irmãos. Tantas coisas nós temos ouvido a respeito de pessoas, de líderes da igreja. E o Senhor me deu uma chance. O pastor disse aqui 2 passagens bíblicas. A primeira ele citou, está em Mateus 6, 21, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E depois o pastor falou que está escrito em Isaías 55, 6, busque a ajuda do Senhor enquanto você pode achá-lo, ore a Deus enquanto Ele está perto. Por que o pastor falou isso? Porque está escrito. Quando eu desejei isso para a minha vida, eu estava separado há 6 anos, e eu disse, Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu vou para a África, eu já estava em Manaus, já com a minha vida estabelecida, muitos anos no Evangelho, uma pessoa muito apaixonada pelo Evangelho. E eu saí de Curitiba, fui conhecer Balneário Camboriú, passar 5 dias em Balneário Camboriú. No último dia eu ia para São Paulo, que eu queria conhecer o Templo de Salomão. E no último dia eu estava numa igreja, foi quando eu levantei a cabeça e olhei e conheci a minha esposa. 6 anos depois de algo ter acontecido de forma terrível na minha vida, quando eu achei que eu ia me embora para ser missionário, ser um pastor, o Senhor disse, não, agora chegou o tempo de Eclesiastes 3, e eu então conheci a minha esposa. Só vi a minha esposa naquele dia. Fui para São Paulo, fui para Manaus, 40 e poucos dias depois ela chegou em Manaus, lá nós casamos, ela veio embora, e 30 e poucos dias depois eu vim embora para Balneário Camboriú. Eu e ela fazemos aniversário no mesmo dia, 17 de agosto. Se você puder gravar essa data, em nome de Jesus, esteja inteiramente à vontade. Pastor, eu não estava no seu aniversário. Eu aceito, posso, não se preocupe. E junto com a minha esposa, o Senhor me deu um tempo de colheita, diga amém. Um tempo de espera que valeu a pena. Como eu não vim aqui contar a história da minha vida, eu conto a história da minha vida num seminário que nós temos chamado Esperar para Alcançar.
É um seminário que nós estamos levando aí pelo Brasil para pessoas que estão separadas, divorciadas, jovens que estão esperando em Deus. E dentro da minha história de vida, de tudo que aconteceu com ela e da Bíblia, nós temos conseguido ajudar muitas pessoas nessa área, que as igrejas, ao meu ver, precisam dar muita atenção e muito carinho a essas pessoas que estão frustradas, estão feridas nessa área. E lá na Oficina da Alma, eu voltei em outubro já para ser obreiro. E o presidente da Oficina da Alma é o pastor Mirinaldo Bezerra. E de lá para cá, eu nunca mais faltei à Oficina da Alma. Depois eu fiz a IFOL para poder ser conselheiro. E hoje nós trabalhamos há 4 anos na Oficina da Alma, nessa área. Agora, dia 15, eu já viajo, porque 16 começa mais uma Oficina da Alma em outubro. São 9 dias lá, extraordinários, numa chácara. É Chácara Paraíso, na Jocum Paraíso. E começamos a trabalhar e nos aprofundar nessa área de cura, libertação e aconselhamento. O que o pastor Marcos Aurélio falou aqui é só uma pontinha de um iceberg mesmo, como ele disse, que é o caso ou a área de abuso sexual. Eu realmente não tinha ideia de quantas pessoas estão servindo ao Senhor, até no altar mesmo do Senhor, pastoreando igrejas, mas que áreas da sua vida nunca foram tratadas. Na Oficina da Alma eu entendi, descobri e decidi que um dos maiores baratos do Evangelho que o Senhor Jesus nos trouxe é confessar pecados. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Diga amém. Vim entender porque eu queria me especializar muito em Deus, saber de Deus, saber da palavra, conhecer da palavra. E um dia o Senhor ministrou no meu coração: o que é que você conhece do seu inimigo? Você quer conhecer muito de mim? Mas você precisa conhecer do seu inimigo. E eu passei a trabalhar também em buscar saber como aquela pessoa, esse inimigo declarado na Bíblia, age contra mim. E entendi. E aceitei para a minha vida. E eu não queria mais que ninguém pegasse aqui. E eu entendi que todos nós precisamos de cura e libertação espiritual. Como os irmãos sabem, eu congrego hoje na Igreja Belém Efrata, que é liderada pela nossa querida amiga, pastora Robervânia Vieira, uma mulher extraordinária de Deus. Inclusive ontem foi a segunda quarta-feira que ela está ministrando exatamente batalha espiritual e libertação na igreja. Serão várias quartas-feiras e eu estou lá sentadinho para ouvir e aprender. Porque essa é a terceira coisa que Deus ministrou no meu coração. Sente para aprender. Diga amém. Amém. Sente para aprender. Porque quando você senta, irmão, para aprender, Deus vai te ensinar. Quando você para o que você está fazendo para ouvir o Senhor, Ele vai falar com você. E eu estou caminhando, cheguei agora sábado do Rio de Janeiro, na Escola de Cura e Libertação de uns amigos meus lá, e temos ido por aí, levando aquilo que é a nossa contribuição para essa área das pessoas. Não é o que eu digo e o que eu falo, meu irmão, minha irmã, que vai simplesmente ser aquela... Não. É a nossa contribuição. É aquilo que Deus tem falado através de nós, que junto com a contribuição do pastor, com a sua contribuição do outro pastor, do outro bispo, do outro irmão, vão fechar aquele pensamento e a direção que Deus tem através da Bíblia para nossas vidas. E eu procuro fazer com muito carinho e muito cuidado, porque se você fizer ao menos a parte que te cabe, irmão, você já vai estar contribuindo muito para o reino de Deus. Se você conseguir se identificar, Deus me chamou para fazer tudo, não. Então é uma área muito difícil, irmãos. É uma área que para a gente meter a mão é muito complicado. Porque como disse aqui o pastor, você não tem ideia, talvez até tenha,
Mas quando você se depara com pessoas que têm histórias das mais estarrecedoras possíveis e imagináveis. Eu estive no Ceará, no interior do Ceará, eu estive numa cidade chamada Russas. E lá o irmão me confidenciou, num aconselhamento, que a mãe dele colocava ele para comer, ela amarrava as pernas dele na mesa e botava o prato de comida no chão, para ele comer. Aí você pergunta, como é que está você e a sua mãe? Não, eu já perdoei, pastor. Porque a pessoa não tem ideia do que é perdão. Porque ela não tem ideia do que é libertação. Porque ela sequer aceita que ela está aprisionada, porque ela acha que isso é vergonha. Ora, Jesus, ele foi claro. A Bíblia fala, se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis, diga, livres. Nós cantamos aqui a primeira canção, eu sou livre. Eu tenho ouvido isso, pastor, por onde eu vou. Mas ao conversar com uma pessoa que você interroga, indaga, como é que está, irmão? Tudo bem? Tudo bem. Quando você começa a conversar com ela e a mostrar para ela, ela começa a ter a oportunidade de falar, ela começa a entender que aquilo é uma oportunidade que Deus está dando, você vai ver áreas da vida dela, financeiras. Porque você traz o seu... Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a pessoa acha que dali para frente a vida dela, realmente ela até está bem dali para frente. Mas ela entende que o passado dela não tem nada a ver, não aprisiona. Mas o diabo te acusa com o quê, irmão? Qual é o armamento que ele tem nas suas mãos para poder nos acusar? É o nosso passado. E nós precisamos resolver o nosso passado, resolver a nossa vida, desabilitar o diabo da nossa vida. Diga amém. É como você passa numa blitz e o guarda vem ali, documentação e habilitação. Você pega a sua, com muita educação. Aqui está, querido, aqui está simpático. Aqui está, lindinho. Ele olha. Sabe o que ele tem que fazer, irmão? Deixar você passar. Você está habilitado. Nada pode parar alguém que está habilitado. Diga amém. Então eu preciso me habilitar. E eu penso que estou habilitado diante de Deus por aquilo que estou fazendo. Mas pelo que eu estou fazendo, eu tenho convicção que ninguém pode me acusar. Mas não é pelo que eu estou fazendo, é pelo que eu fiz. E nesses seminários que nós temos viajado, nós, como os irmãos sabem, nós não temos tempo, porque nós paramos para falar sobre isso. Sobre as linhas de perdão, tipos que você precisa analisar. Uma coisa é eu ter feito algo para o pastor, e eu ir lá com ele pedir perdão. Outra é ele ter feito algo para mim, eu sou convertido e ele não. Quando é que ele vai pedir perdão de mim? Diga nunca. Porque ele não é convertido, mas eu sou, mas eu quero caminhar, mas ele me fez o mal, e agora? Mas ele está errado, eu estou certo, então se eu estou certo, eu nunca vou até ele, e por aí eu vou andando. Mas eu preciso entender que preciso ir até ele e perdoá-lo pelo que ele fez comigo. E liberá-lo diante do mundo espiritual, até mesmo para ser alcançado por Cristo. Porque alguém que recebe perdão por algo que fez, sem ter ido pedir perdão, só pode querer fazer uma pergunta: que Deus é esse que tu serve, irmão? Que tipo de pessoa é essa que eu nunca conheci? Que me perdoa pelo que eu fiz, que vem até mim e me libera. Outra situação é restituição. Você vai ver a Bíblia falar sobre a história de Zaqueu. Quando Zaqueu decide restituir, quantas vezes ele decide restituir as pessoas que ele defraudou? 4. Eu vou restituir. Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa. Então existe o princípio da restituição.
Eu roubei o celular do pastor, eu vou lá e peço perdão, e fica por isso mesmo. Não, pastor, como é que eu faço para lhe restituir? Pastor, não precisa o senhor me restituir. Então ore comigo, me libere. Você entende isso, irmão? Então são pequenos princípios, hereditariedade. As pessoas não acreditam. Não acreditam. Porque hoje, irmão, hoje nós estamos vivendo tempos em que as pessoas não estão se importando. Isso não é regra geral, é claro. Eu assisti a pregação do pastor lá na igreja sábado. Eu vi o que ele falou aqui agora. Estou vendo a conduta. Isso conforta o meu coração. Isso massageia o meu coração. Querido, Deus tem cuidado com você. Diga amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: Deus tem cuidado com você. Ele não vai deixar você se aproximar de pessoas. Ele não vai deixar. Se Ele conhece o teu caráter, Ele vai te avisar, Ele vai te mostrar. Você vai sentir que não, essa pessoa não bate comigo. Em Amós capítulo 3 você vai ver, podem duas pessoas andar sem concordância? Não pode. E quando a gente está desanimado, muitas vezes, Senhor, volte ali, que você vai conhecer pessoas num trabalho que vão confortar o teu coração. Porque deixa eu dizer uma informação para você, meu irmão. Nada saiu do controle de Deus. As pessoas dizem, a igreja do Senhor está mal, a igreja do Senhor está... Não, a igreja do Senhor está do jeito que tem que estar. Ele continua no controle, Ele continua no comando. As coisas continuam acontecendo do jeito que Ele planejou. Nada está fora do controle de Deus, não. A igreja do Senhor está funcionando conforme Ele planejou. Estou falando de outras igrejas. Estou falando da igreja do Senhor. Entenda, irmão? Tudo que está acontecendo está tudo escrito. Mas se eu não me recorrer à palavra, não me socorrer da palavra, eu não me sustento através dos meus achismos, eu não me sustento através das minhas opiniões, eu não me sustento através daquilo que eu penso. Eu só me sustento, e você só se sustenta sobre uma base. Nada é erguido que não tenha base. Você olha aquele prédio lá em Balneário Camboriú, o maior da América Latina, você vai ficar maluco com a beleza daquele prédio, mas pouquíssimas pessoas vão se importar, vão parar para pensar sobre qual edificação aquele prédio foi levantado. Você tem ideia do tamanho do trabalho, da engenharia, dos cálculos que fizeram para poder levantar um prédio daquele? A gente anda sem igreja. Tem gente que faz questão de andar sem igreja. Essa semana eu tenho falado muito, lá no Rio eu falei inclusive, as igrejas estão passando dificuldades, irmãos. E quando elas encontram pessoas, que nem eu e que nem você, diga amém. Elas vão querer que você vá lá pregar. A igreja precisa de socorro. De socorro. Quanto mais livre você for, mais liberdade você vai levar. E as pessoas estão assim. E eu estava falando lá na igreja essa semana. Irmãos, se vocês tivessem noção do que é autoridade, se você tiver noção, quando o problema do diabo, irmãos, é não querer que nós entendamos. Quando você entende, ele parte, ele vai embora, ele se retira. Porque um homem cristão de Deus, com o entendimento da palavra, do entendimento do propósito de Deus, irmãos, ele não vai ficar brigando, gastando força à toa. Em Tiago capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não tenho que fazer outra coisa. Mas o meu problema é que eu me sujeito ao diabo e resisto a Deus. A Bíblia diz que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então o meu problema não é me espernear, é obedecer. E você sabe que o grande problema das pessoas é obedecer, é ter liderança, é entender a importância de uma... Irmãos, todos nós já nascemos, viemos ao mundo, somos colocados no mundo
já debaixo de uma liderança. Ninguém nasce sem pai. Ninguém nasce sem mãe. Todos são gerados e são produzidos no mundo através de uma liderança. Não se caminha assim. E você vê muita gente porque acha que Deus vai falar com o pastor e depois vai falar com você, para você dizer para ele, para você se rebelar, para você, não é, querido. Você imagina se Deus tirasse o povo todo do Egito e dissesse, podem ir. Eles iam para onde? Eles iam fazer o quê, irmão? Porque Deus dá o mapa da direção para o líder. É o líder que Deus dá o mapa. Tem gente no deserto aí por muito tempo por causa disso. Pensa lá no povo. Pensa lá no povo, para você ver. Amém, queridos? Então, eu queria falar com você a respeito daquilo que eu entendo que é o grande atrapalho das pessoas. É isso que eu tenho levado, que eu tenho ministrado, que eu tenho lutado, que eu tenho entendido. Abra sua Bíblia em Salmos 119, por favor. Versículos 10 e 11. Vamos lá? Amém? Salmos 119, sarando a terra. Eu estive lá no Rio de Janeiro, numa igreja, sarando a terra ferida. Pastor Vanderlei, aquele ministério que tem grande, meu irmão. Amém? Diz assim a poderosa palavra de Deus: eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Diga amém. Coloque a mão sobre a sua Bíblia, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir, nessa noite, na tua palavra, nos ajuda, nos ensina, nos mostra como guardar a tua palavra no nosso coração, para que não venhamos a pecar contra ti. Essa é a tua palavra. Nós precisamos guardá-la, Senhor. Nós precisamos tê-la no coração para todas as adversidades que se apresentam na nossa vida. Em nome de Jesus. Toma esse lugar como tu já tens tomado desde o começo dos louvores, confirmando, testificando talvez a palavra, para que a tua glória seja sentida, Senhor, também ao final desse culto. Muito obrigado. Amém. Irmãos, eu tenho convicção que o maior problema das pessoas não é o sobrepeso, não é emagrecer, não é comprar uma roupa nova, um carro novo. Por incrível que pareça, o maior problema das pessoas é vencer o pecado. Diga comigo, diga, eu decido romper com o pecado. Talvez se eu estivesse dizendo para você, repetir, eu serei abençoado, você estivesse de pé, pulando e gritando. Talvez se eu estivesse dizendo para você, profetizando sobre a sua vida, uma bênção nessa semana, você estivesse. Mas essa palavra, ela diz, eu decido romper com o pecado. Querido, o pecado atrasa a nossa vida. Você há de convir que o ano nem acabou. E muitas pessoas já estão pensando no ano que vem. Muitas pessoas já abortaram seus planos. Porque escute, o que Deus pode fazer no mês de outubro, no mês de novembro e no mês de dezembro é muita coisa, irmão. É muita coisa. E enquanto você não terminar um ciclo, você não pode pensar em outro. Você pode planejar o ano que vem, mas você não pode abrir mão desse ano. Mas o pecado, querido, o pecado, ele atrasa a nossa vida. O pecado impede a bênção de Deus. E o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Isaías 59, 2, a Bíblia diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Diga comigo, eu preciso vencer o pecado. Não é sobre conhecer o pecado,
é sobre vencer o pecado, irmão. Não está em saber, está em vencer o pecado. Jesus venceu o pecado e o diabo, porque ele tinha a palavra guardada em seu coração. Vamos a Mateus capítulo 4. Mateus capítulo de número 4. E nós vamos rapidamente, correndo aqui, mostrar para você. Amém? Versículos 3, 4. Diz assim a palavra: e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pergunte assim do seu irmão: por que Jesus respondeu isso? Agora diga para ele assim: porque está escrito. Mas o problema é que você, eu tenho certeza, já se converteu há muito tempo, sabe que ele disse isso, e você já ouviu, talvez até já tenha pregado, que está escrito. Mas a pergunta é: aonde está escrito? Está escrito. Mas aonde está escrito? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Está passando aqui tudinho, tá? Então veja que nós estamos trabalhando com a libertação, com a cura, com o vencer o pecado através da palavra. E não é sobre o que eu acho, sobre o que eu penso, é a palavra. Então Jesus respondeu ao diabo, porque está escrito, mas ele sabe o que ele se reportou? Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá. O homem, diga glória a Deus. Você viu que ele respondeu para o diabo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Está escrito. Está escrito em Deuteronômio capítulo 8. Irmãos, perceba que quando Jesus responde na palavra, e o diabo percebe isso, é palavra, é? Sabe o que o diabo vai fazer? Vai usar a palavra. Agora eu queria que você percebesse algo a mais também. A Bíblia diz que o diabo, ele é mentiroso, porque ele fala daquilo que ele é o pai da mentira. Mas o diabo, ele mente para mim e para você. Mas quando ele vai nos acusar diante de Deus, ele tem que falar a verdade. Percebe isso, irmãos? Ele diz para você que uma mentirinha não tem nada a ver, que uma saidinha, aí você adultera, e ele diz que não tem problema, mas para Deus ele vai dizer: olha, é adúltero, e a palavra diz que todo adúltero, você entendeu ou não? Então ele vai trabalhar com a verdade, isso é interessante, mas só quando ele vai nos acusar. Mas para nós ele mente. Para a mulher lá no Éden, ele mentiu. Você entende, irmão? Agora veja, ele vai usar a palavra agora. A palavra que tu quer, ele vai dizer: então vamos lá. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui embaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Onde é que está escrito isso, irmãos? Salmo 91, verso de número 11. Salmos de número 91, versículo de número 11. Vamos lá? O irmão que vai achar, ele já vai colocar ali, ó. Mas eu vou achar aqui na Bíblia. Salmo 91, versículo 11. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Diga glória a Deus. Está escrito. Salmo 91, versículo 11.
o diabo se reporta à palavra. Aí veja, Jesus, então, responde o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentaste em Massá. Está escrito lá. Porque Jesus respondeu o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos lá em Deuteronômio 6,16. Para ganhar tempo, está escrito ali? Não poreis à prova a Yahvé, vosso Deus, como experimentaste em Massá. Irmãos, existem pessoas que têm um costume, você chega na casa dela, a Bíblia está aberta aqui, no Salmo de número 91. Tem gente que, para garantir, coloca outra aqui aberta no Salmo 123. A pessoa imagina que Satanás vai entrar na casa dela e quando olhar a Bíblia vai dizer, meu Deus, eu não posso entrar aqui. Não, nem entra, vamos, volta aqui. Tem 2 Bíblias abertas ali. É o sal grosso do cristão, né? Ela imagina, irmãos, que por abrir a Bíblia, por andar com uma Bíblia, por andar com um crente, assim como Judas andava com Jesus, ela é imune a essas coisas. Se ela não tiver com o que se defender, sistematicamente essa pessoa vai cair, irmão. Somente a palavra guardada no meu coração fará com que eu não peque contra o Senhor. Diga assim, não é sobre conhecer o pecado, mas sobre vencer o pecado. Diga, eu não posso viver uma vida na prática do pecado. Pastor, o que eu ganho se eu conseguir viver uma vida sem a prática do pecado? Isaías capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Primeiro, você ganhará, receberá prosperidade. Diga amém. Amém. Prosperidade. Segundo, 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Diga, proteção. Segundo, o que você ganha? Proteção. Pastor, prove isso na Bíblia. Livro de Jó, capítulo 1, versos 9 e 10. Vamos lá? Diz assim, então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra? Irmãos, Deus cercou a vida de Jó. É interessante que Jó é conhecido em 3 lugares, no céu, na terra e no inferno. Deus está dizendo que ele é fiel, temente, se desvia do mal. Satanás não pode tocá-lo porque há uma cerca em volta dele, porque ele não tem uma vida de prática no pecado. E no inferno as pessoas conhecem, os demônios conhecem que ele é uma pessoa assim. Estenda sua mão para cá. Eu quero declarar sobre a sua vida a proteção de Deus, sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus bens, sobre a sua saúde. Daqui até lá atrás, o diabo não toca na sua vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus e se manifeste nessa noite em nome de Jesus. Uma vida sem a prática do pecado. Terceiro, Deus revela os seus segredos. Em Gênesis 6, capítulo 6, versos 1 ao 14, a Bíblia diz assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor.
Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofé. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Sabe o que aconteceu, irmãos? O Senhor havia decidido, pelo pecado das pessoas, aniquilá-las, acabar com elas. Mas a justiça da vida de um homem chamou a atenção de Deus. Irmãos, talvez lá no seu trabalho seja só você. Talvez da sua rua seja só você. Talvez da sua escola seja só você. Mas se Deus achar em você justiça, Ele vai te revelar os segredos dele. Ele disse: Noé, eu tenho um negócio para te contar. Para você. Eu vou destruir tudo isso aqui. Não vai sobrar nada. Mas eu vou contar para ti. Vem cá que eu vou te contar mais. Eu tenho um plano para te salvar. Diga amém. Eu tenho um plano para te salvar, que quando a coisa estiver pegando para todo mundo, tu vai estar passeando, navegando nas minhas águas. Tu é um homem justo, não é? Eu tenho visto que tu tens andado comigo. Tu vais construir uma arca. Vai colocar tua família dentro. A Bíblia diz que a família dele era justa? Noé era um homem justo. A família pode até ser, mas a Bíblia não disse. Coloca a tua família dentro. E quando eles estiverem desesperados, tu vai estar, ó. Porque Deus revela os seus segredos. Eu quero dar um exemplo para a gente aqui, para nós, sobre a vida de Abraão. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Vamos lá? Gênesis capítulo 12. Certo dia o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei, o seu nome será famoso, tal. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, bendito. No versículo 4, Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Preste atenção, Harã. Como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Interessante que o pastor falou sobre essa passagem aqui. O seu sobrinho Ló. Abraão levou a sua mulher, Saraí, e o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã, quando chegaram a Canaã. Abraão está indo para Canaã. Está levando consigo o seu sobrinho Ló. Mas a história de Abraão não começa aqui, ela começa no capítulo 11. Você vai ver no capítulo 11, o seu pai, Tera, versículo 31. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã. Veja que o pai de Abraão já está indo a Canaã. Ele já estava indo a Canaã. E levou junto o seu filho Abraão, o seu neto Ló, que era filho de Harã, e a sua nora Saraí, que era mulher de Abraão. Acontece que o pai de Ló morreu enquanto eles estavam indo para Canaã. E ele decide ficar numa terra chamada Harã. O seu filho morreu. Provavelmente ele sentiu muito a morte do seu filho. Disse: cara, eu vou ficar por aqui. Meu filho morreu. Quando Abraão vai sair ao chamado do Senhor, Abraão decide levar quem com ele? Ló, seu sobrinho. Poxa, o pai de Ló tinha morrido. Ele é meu sobrinho. O cara vai ficar aí sozinho. Vou levar ele comigo.
parece ser a coisa certa, não é, irmãos? É meu sobrinho, está sozinho, eu vou levar ele comigo. Mas Deus disse o que para Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela. Irmãos, parece que está certo, parece que é correto, parece que é coisa certa a ser feita, mas se estiver fora do propósito vai dar errado. Diga amém, diga glória a Deus, faça alguma coisa em nome de Jesus. Pois é, pastor, porque eu estou fazendo... pastor, o senhor não está percebendo que eu... Não, se estiver fora do propósito, vai dar errado. Agora veja, Deus fala com Abraão no capítulo 12. Quando Abraão leva a sua mulher Ló, Deus só vai falar com Abraão no capítulo 13. Porque o pastor falou aqui ainda há pouco. Sabe o que foi que deu esse negócio de levar Ló? Contenda. Eles começaram a brigar. E Abraão então disse, não dá mais para a gente caminhar junto, cara. A gente não concorda. E aí ele começou a falar para Ló, é o seguinte, ó, tu vai para lá, eu vou para cá, tu vai para lá, ficou igual a Dilma, né? Para lá, para cá, para cá, para lá, para lá, para cá. E Ló pega tudo que tinha e vai embora. Você vai ver no capítulo 13, versículo 14. Depois que Ló foi embora, versículo 14, o Senhor Deus disse a Abraão. Então Deus vai falar com Abraão no capítulo 13, no versículo 14, e a Bíblia diz, depois que Ló foi embora. Agora olha aqui para mim. Irmãos, estou falando sobre o pecado, amém? Estou pregando sobre o pecado. O pecado pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa. Mas enquanto você não se livrar dele, Deus não vai agir na sua vida. Você entende isso ou não? Pode ser qualquer coisa. E nós trabalhamos com essa área e mostramos para as pessoas que, felizmente, não é infelizmente, pastor, eu tenho que contar para ela, eu tenho que falar para o meu abusador, eu tenho que ir lá pagar, tirar o meu nome do SPC, tem! Porque as pessoas, elas estão andando, elas vêm para o Evangelho, e elas começam a andar, e Satanás solta a corda. Vai, garoto, vai, garota. E você vai, daqui a pouco você vê que você começa a andar em cima de esteira. Se esforça, cansa, mas não sai do lugar. Aí se você pegar a corda e for puxando, você vai ver onde é que está, quem é que está segurando a corda lá. Aí você diz assim, Senhor, me liberta. Aí Deus não passa de mágica, numa palavra, dizer, você está livre. Não, querido. Não funciona assim, não. Até demônio que você expulsa e não coloca nada no lugar dele, ou seja, o Espírito Santo, ele volta. Então, se você vai expulsar um demônio da vida de uma pessoa, você quer se libertar e não tem o que colocar dentro, é bom você ter cuidado, porque ele não vem voltar sozinho mais não. Você entende ou não? Então Deus vai lhe levar até o lugar, vai lhe mostrar, o Espírito Santo vai revelar onde é que você está preso, ele vai te dar um serrote, uma tesoura, uma faca, mas quando chegar na hora, quem vai cortar é você. É você que vai chegar e vai dizer, eu não quero mais, Satanás. Tu tira a corda da mão dele, pega a ponta, entrega nas mãos do Senhor. Assim o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas, poxa, aqui tá bom, eu não vou mexer nisso. É só essa área da minha vida? Então tá bom. Eu estou pregando, eu estou louvando, eu estou tomando conta do ministério tal, ninguém sabe da minha vida. Certamente, aquilo que semeares, ceifará. Irmãos, escute o que eu vou lhe dizer. Enquanto nós estivermos dentro da igreja, aqui dentro,
louvando, adorando. Porque aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar de culto. Nós devemos cultuar o Senhor, adorar o Senhor. Adorar com nossos dízimos, adorar com música, adorar com a palavra, adorar o Senhor, cantar. Vemos aqui. Mas enquanto nós fomos inofensivos, aí fora, Satanás está deitando e rolando. O problema dele não é você aqui dentro, o problema dele é quando você for lá para fora. O problema é que ele já te viu de um jeito, e quando ele olha para... A Bíblia diz que quando a mulher de Moisés olhou para ele, ele vinha transfigurado, não é desfigurado, é transfigurado. O que a Bíblia fala? A alegria da alma, a formoseia o rosto. Você já viu uma pessoa na presença de Deus e a mesma pessoa fora da presença de Deus como ela fica? Igual aqueles cachorro bulldog? Diga para a pessoa que está ao seu lado, dá um sorriso, crente. É a alegria da alma. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando essas coisas começam a ser descortinadas, a gente fala muito em libertação e cura, em aconselhamento, em desconstrução, o pastor sabe, e construir. Porque o problema não é você derrubar nada. Gente, tem coisa mais rápido, fácil e bacana do que destruir? Se der um martelo, uma marreta na mão de todo mundo aqui, mandar quebrar essa caixa de som aqui, vai faltar espaço para você bater, não precisa vir todo mundo, não. Agora traz aqui madeira, prego, martelo, cola, tinta e vê quantos são capazes de construir uma caixinha dessa aqui. Só quem tem habilidade, só quem sabe fazer. Então destruir é algo, meu irmão, que todo mundo sabe fazer, mas construir é habilidade dada por Deus. E uma das coisas que o Senhor fez comigo, não, ninguém tinha senso crítico maior do que eu, não, irmão. Ninguém tinha. Mas sabe como é que Deus tratou o meu senso crítico, irmãos? Me dando a oportunidade de fazer. Me dando a oportunidade de liderar. Me dando a oportunidade de ser pai. Você pensa que ele vai... Não, você que fala, você que critica, você que diz que está errado, Deus vai eu quero declarar que Deus vai te dar a oportunidade de fazer. Aí você vai ver o que é ser um pastor, irmão. Eu estou falando pastor, porque as pessoas têm muito, a imprensa, todo mundo enche a boca para dizer pastor adúltero, aquele pastor, deixa eu dizer uma coisa para você, nunca foi pastor. Porque eu não posso julgar a unção de ninguém. Você entendeu? Porque se você olhar e dizer assim, Davi era pastor ou não? Era ou não era, irmãos? Diga, era. Sim. Mas ele também adulterou. Ele não deixou de ser pastor. Mas quando ele estava adulterando, ele era um pastor adúltero. Você entende ou não? Então, querido, essa questão de quem tem, quem não tem, isso não é comigo. Não somos nós que vamos, mas as pessoas enchem a boca para falar. Crente. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não nos importamos em ser, porque nós somos referência, irmãos. Olha, não tem nada mais fácil, nada melhor, nada mais cômodo para quem, né? Não é o meu caso, mas se você chegar aqui, aí eu vou pregar a palavra, você não me conhece. Eu posso impressionar você, ainda mais se eu for um cara que tenha técnica, que eu seja coaching, que eu dê cambalhota, que você não me viu dando cambalhota aqui, né? Falando, gritando, e vou para lá, e caio do chão, e você vai dizer que eu sou. Não quero que você diga que eu sou, quero que você diga que ele é. Eu não estou preocupado que você vai dizer que eu sou nada, até porque eu não sou. Mas se você vê Deus na minha vida, meu irmão, se você ouvir a palavra de Deus através da minha vida, naquilo que Ele tem me usado, não adianta eu querer ser o pastor, não adianta eu querer ter o estilo do pastor. A pastora Robervânia até já falou isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus me usa do jeito que eu sou. É desse jeitinho que você está me vendo aqui que eu tenho ido por muitos e muitos e muitos lugares, irmãos. Porque existe algo que testifica na tua alma e no teu espírito quando é de Deus. Agora, se você estiver... Você já viu o diabo encarar alguém nos olhos? Não encara, não.
Quando eu converso com uma pessoa, começo a atender a pessoa, pastor, eu digo, olha para mim. Pastor, olha para mim, lindinho. Meu irmão. Porque uma coisa é as pessoas conviverem com o teu passado, e outra é você. Tem gente que está lá em Manaus há 16 anos esperando eu cair. Me deram 6 meses quando eu me converti. Daqui a 6 meses ele volta para beber. Estão lá do mesmo jeito, bebendo na mesma mesa, no mesmo lugar. Eu chego em Manaus, estão de cabeça branca, barriga por aqui, tudo de cerveja. Estão lá bebendo, esperando que eu caia. Mas eu quero dizer para eles, e para quem está esperando, que eles vão aguardar um pouco mais. Você entende, irmão? Porque eu quero ser liberto. Porque eu quero poder caminhar. Eu quero poder abrir a boca, irmão, num versículo bíblico, e você dizer assim, isso é de Deus para a minha vida. Queridos, eu queria colocar, para terminar, estamos no nosso tempo, deixa eu. Coloca aquela foto aqui, por favor. Existe um tipo de crente, irmãos, que ele está dormindo. Ele está dormindo e os demônios estão reunidos dizendo assim, vamos lá acordar ele, vamos acordar ele. Ele é muito fraco. Vamos acordar ele. Aí vão lá e acordam esse tipo de crente. Aí ele começa, poxa, minha vida está difícil. Não sei, alguém que assistia aquele desenho da minha época, ó vida, ó azar. Era o Hard, lembra do Hard? Me lembrei agora. Se não for o Espírito Santo que me lembrou, não, tá, irmãos? É que eu me lembrei mesmo do desenho. Era uma hiena, né? Ó vida, ó azar. Estou desempregado, está dando tudo errado. Aí os demônios vêm, coloca tristeza, coloca amargura, discórdia. Mas existe um tipo de crente, irmãos, que os demônios olham assim e dizem, quando esse cara acordar, nós estamos liquidados. Existe um tipo de crente que está dormindo também. Mas quando ele acordar, ele vai acordar e vai dizer assim, Satanás, eu quero te dizer que a minha família é do Senhor, que os meus negócios são do Senhor, que tu não toca na minha vida, na minha casa, tu não toca nas minhas finanças, na minha saúde. Escuta que eu estou falando mais um pouco ainda, eu ainda não acabei de falar contigo, Satanás. Que tipo de crente você é? Satanás te respeita ou zomba da sua vida? Porque as pessoas vão sempre te medir por aquilo que você está representando. Deixa eu terminar essa palavra olhando para cá, te dizendo uma coisa. Quando nós ministramos libertação e cura, eu aprendi isso inclusive lá na igreja, existe algo que eu nunca esqueci que a pastora Robervânia falou. Persona. É sobre a personalidade. Muitas pessoas, quando vão sair de casa, se vestem de um personagem e caminham o dia inteiro dentro de um personagem. Quantas vezes você ou as pessoas já vieram aqui na frente, repetidas vezes, e não mudaram suas vidas? Quantas vezes? Porque quando as pessoas vêm na frente, ou às vezes vão diante do Senhor, o Deus olha e diz, não, isso não é você. Eu conheço você. Eu sondo os corações. Eu conheço você desde o ventre da sua mãe. Eu sei quantos cabelos tem na sua cabeça. A palavra está dizendo tudo isso. E quando você tira isso, foi o que eu fiz em 2015 lá em Curitiba. E fui diante do Senhor, que nem o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Ele disse, agora sim. Agora eu tenho algo a te dizer.
estão subindo para se encontrar no céu. A Bíblia diz que os anjos e Satanás foi no meio. Não é assim que está escrito em Jó? Você acha que Satanás recebeu um convite VIP para ir para o céu, se já foi expulso de lá? Você acha que Satanás foi, ou que ninguém viu que era Satanás que estava no meio dos anjos? Já escutei até gente dizer isso. Você imagina se um anjo do Senhor, se Deus não conhece Satanás. Mas, queridos, entenda, a Bíblia diz, para que não pequemos, mas se pecarmos, temos diante de nós um advogado. Agora deixa eu te falar uma coisa, Jesus não é advogado de porta de cadeia. Ele não advoga qualquer causa não, irmão. Agora, está sendo montado um tribunal. Deus é o juiz, Jesus é o advogado, os anjos são as testemunhas e Satanás é o promotor, é o acusador. O problema é que quando esses tribunais são montados, Satanás chega lá e diz assim: ele é um adúltero, ela é uma mentirosa. Está falando a verdade. Os anjos vão dizer: é verdade. Puxa a ficha, é verdade. Está falando a verdade. Aí Satanás liga lá para o inferno: ó, esquenta o negócio aí que eu estou levando mais um. Já confirmaram aqui que o negócio, eu falei a verdade, está todo mundo aqui. Mas quando Deus vê Jesus sentado na mesa do advogado, a história é outra, irmão. O que é que você está fazendo aqui? Jesus levanta e diz: eu vim defender a causa dela. Eu vim defender a causa dele. Eu vim defender a causa dela. Eu vim defender a causa dele, a causa dela, a dele e a dele e a dela. Por quê? Se ele está dizendo que ele é adúltero, Jesus disse: eu também não vou dizer que ele não é. Senhor, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Eu também não vou dizer que ela não foi. Mas Jesus disse assim: mas eu tenho algo a dizer em favor do meu cliente. Então diga: ele se arrependeu. Ele está aqui arrependido. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Ele é uma pessoa arrependida. E por isso ele alcança a salvação. Você entende isso, irmãos? Você entende isso, querido? Fique de pé em nome de Jesus. Eu não posso ir-me embora sem fazer um convite a você. Se o irmão do violão quiser vir aqui rapidinho, só para... Eu sei que tem pessoas que se preocupam com quantidade, mas eu me preocupo com o meu chamado. Eu me preocupo com as oportunidades que Deus tem dado através da minha vida para muitas pessoas. Escute o que eu vou lhe dizer. Você pode ser qualquer um desses 2 clientes que estavam aqui. Mas você só vai ser um leão sendo filho do leão da tribo de Judá. Não é pela tua força. Porque o apóstolo Paulo diz que a maior força dele era quando ele estava fraco. Porque o poder do Senhor prevalecia sobre ele. Ele reconhece que quando ele não tinha força alguma, ele era tomado por uma força indestrutível, intransponível. E é assim que Deus quer nos encontrar. Como o filho pródigo diante da lama, mas decidido. Ele disse: pequei contra Deus e contra meu pai. Eu me arrependo. Dizer: Satanás, a partir de hoje, custe o que custar, doa o que doer, eu não convivo mais com essas práticas. Porque se você toca e já é usado por Deus, se você tocar assim a prática do pecado, multidões. A Bíblia diz que no dedilhar de uma harpa, um demônio que estava sobre a vida de um ungido de Deus, escolhido por Deus, batia em retirada.
A unção não estava na harpa, porque não foi derramada sobre a harpa, mas a tua unção, aonde toca, querido, leva a presença de Deus. A unção que está, a unção que te governa, a unção que está sobre você, ela, onde você toca, a Bíblia diz, onde tu coloca a planta dos teus pés, Josué, eu estarei lá. Você entende isso, irmãos? Eu quero convidar você nessa noite. Não faça nada contra a sua vontade, nem se sinta constrangido, irmão. Mas eu quero orar por você que deseja nessa noite tomar uma postura de ser um leão. Não quando as pessoas dizem eu sou livre, 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 eu sou leão da tribo de Judá. Não, porque você é fraco. Porque o poder de Deus vai te prevalecer, porque você quer se arrepender, porque você quer ser um líder de excelência, um homem, uma mulher de excelência. Porque Deus não está aqui para julgar, querido, a sua personalidade. Ele não mudou a personalidade de Pedro, ele mudou o caráter. A personalidade, ela vai se adequando ao nosso caráter, até o máximo que a gente pode alcançar. Mas você não vai me ver assim, ó. Eu sou chato, às vezes eu sou bruto, eu sou... Esse cara sou eu. Mas a minha esposa que está ali, ela jamais viria para cá e estaria dizendo assim, esse cara está mentindo. Porque ela dorme tranquila. Quando eu não estou em casa, eu viajo, passei já de 20 dias fora de casa, irmãos. Porque ela confia em mim, porque eu tenho a Deus. Você entende isso, irmão? Onde estão os arrependidos? Aquelas pessoas que receberam a palavra nessa noite, que o Senhor está tratando no seu coração. Vem aqui, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Venha rápido, o tempo já está esgotado. Eu preciso orar por você. Só os que desejam, não se constranja se você quiser ficar no seu lugar. Onde está você? Venha quem quiser, você que está tocando, quiser vir com violão para cá. Irmãos, quem está perdendo aqui, sendo envergonhado, não é você não, é Satanás. Não é você não. Pode vir, tem espaço, pode vir, pode, se você quer vir, venha, irmão. Se você quer vir, você acredita em transferência de unção? A Bíblia diz que Deus disse para Moisés, Moisés, unge Josué, impõe as mãos sobre a cabeça de Josué, e o que está em mim, o que está em ti vai para Josué. E aí as pessoas disseram assim, Josué, nós vemos Deus na tua vida, assim como vimos na vida de Moisés. Eu acredito nesse tipo de cuidado quando impõe a mão nas suas cabeças, irmão. Mas eu acredito nessa transferência. Quem foi curado pode orar por cura. Não que eu não possa, mas eu estou aqui debaixo de uma palavra. Eu já preguei essa palavra, irmãos, em outros lugares. No Rio de Janeiro agora. É algo que tem percorrido, meus irmãos. Porque nós sem pecado, sem a prática do pecado, irmão, ninguém vai te segurar. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Feche os seus olhos. Não diga nada. Só feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, pela graça que há nesse lugar derramada, Senhor, nessa noite, onde tantas pessoas vieram aqui à frente para te dizer que juntamente comigo, que nós não queremos viver uma vida na prática do pecado, Senhor. Nós queremos ser conhecidos como leões, mas não pela nossa força, mas pela tua força em nós. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós hoje damos um basta da nossa vida. Todo pecado, toda prática, tudo aquilo que tem nos impedido, Senhor, e tu sabes, de sermos abençoados, de recebermos, Senhor, a nossa porção, de caminharmos, de evoluirmos, de avançarmos, Senhor, de cumprir o nosso propósito. Hoje, nós damos uma ordem. Sai, larga e abandona. Porque, diga assim, eu decido. Diga com voz de leão, eu decido romper com o pecado. Diga assim, Satanás, hoje, diga hoje, com o entendimento que eu tenho, eu decido te tirar, desabilitar, desautorizar da minha vida. Eu confesso e deixo os meus pecados. Eu confesso
os pecados da minha família. Porque eu, diga assim, porque eu sou o intercessor da minha casa. E nada, nem o mal sucederá sobre a minha família, sobre a minha descendência, sobre a minha parentela, através da minha vida. Porque eu, diga assim, porque eu, você vai declarar a palavra que está escrito, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga glória a Deus e aplauda o Deus da glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês. Está em Josué 24:15. Grande abraço, grande beijo, obrigado pela honra. Tamo junto. Depois eu passo no Facebook para vocês aí, para quem desejar. Aproveita que eu não sou famoso, e aí você pode fazer convite à vontade. Beijão. Amém, meus irmãos. Esse trabalho que o pastor executa com a pastora, o tempo é muito curto, é muito assunto, isso é muito mais profundo que vocês imaginam. Ele deu só um pedacinho da linha, mas eu quero ver com a pastora à disposição de vocês para o próximo ano. Esse ano nós já temos mais algumas coisas para fazer, para nós marcar mais um seminário de cura na alma e libertação. Viu, pastor? Eu estou me organizando para trazer o pastor Alain Brizotti, não sei se o senhor conhece. É uma benção, trabalha nessa área. Eu tenho um nome do trabalho, só não vou falar porque está sendo filmado, porque cada vez que eu falo aqui eles fazem antes. E está guardado, e eu quero fazer o próximo ano. Nós vamos se organizar, trazer o senhor, a sua esposa, que ainda vamos ter um tempo para nós mergulhar, porque esse trabalho de cura na alma e libertação é muito profundo. É muito profundo. Aqui não falou nenhum risco de nada para entrar na profundidade da vida de cada um. É mensagem que tu sai daqui refletindo e dizer assim, meu Deus, eu preciso me organizar. Mas foi tremendo e com certeza o Senhor vai voltar outras vezes aqui em nome de Jesus, amém? Quantos querem que o pastor Marcos Aurélio Catunda volta? Tem que ser Marco Aurélio de Souza, aí vai ficar igual, amém? Estenda a tua mão para a tua casa. Sábado à noite os jovens, domingo nosso encontro. E só um pouquinho, olha para mim, eu tenho o costume de mandar todo mundo levantar a mão, depois eu começo a dar o recado final. Amanhã à noite os homens, viu? Os homens que não apareceram ainda, amanhã tem encontro dos homens, viu? A partir das 20 horas, junto com o presbítero irmão Paulo, está aí na condição do trabalho. Vai ser o terceiro encontro, então amanhã à noite os homens se encontrando aqui, também com o trabalho do Max Lucato, os 10 homens da Bíblia Sagrada. Nós convidamos vocês para participar em nome de Jesus, amém? Agora sim, Deus, eu coloco diante da tua presença os teus filhos. Coloca as almas, as vidas que estão nessa noite, embaixo dessa palavra que foi ministrada nessa noite. Que o Senhor guarde o teu povo, que o Senhor livre o teu povo de todo mal. E que o resto dessa semana seja uma semana regrada, abençoada pelo teu Espírito, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos nessa noite, em o nome de Jesus. Se Deus ele é por nós, meu irmão, vá em paz e que o Senhor te abençoe nessa noite, em o nome de Jesus. Vá em paz.